Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ele com convicção: você é um privilegiado. Deus te escolheu. Amém? Amém. Irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês. Abra sua Bíblia comigo. Por favor, na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Eu vou fazer leitura na NVI. Cada um acompanhe na sua versão. 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Amém. Normalmente a gente passa prólogo das cartas, começo, a introdução das cartas com olhar relâmpago. Mas preste atenção na profundidade do conteúdo que nós encontramos já na introdução das cartas. Sejam as que o apóstolo Paulo escreveu, sejam as que o apóstolo Pedro, enfim, todas as cartas que nós encontramos nas Escrituras. Irmãos, esse tema surgiu a partir da leitura e do estudo dessa primeira carta. Eu estou, na realidade, com a minha leitura bíblica atrasada. Preciso avançar por conta de algumas ocorrências. Eu estou com a leitura atrasada, mas surgiu a partir da leitura dessa primeira carta e o estudo da primeira carta. E esse tema, santificados para a obediência, é um tema essencial da fé cristã. É um tema que faz parte do cerne das Escrituras e, por causa disso, certamente precisa ser continuamente proclamado, continuamente ensinado para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você me perguntar, esse é um dos temas que eu gostaria de ouvir ao visitar algumas igrejas cristãs evangélicas pelo Brasil e pelo mundo afora. E essa primeira carta, ela tem algumas particularidades muito interessantes. Primeira é que eu quero lembrá-los disso, que nem sempre Pedro escreveu, então, aos cristãos que estavam dispersos pelo mundo. Hoje, essa região que nós encontramos, registrada aqui na primeira carta, que o apóstolo Pedro escreveu, se encontra no contexto atual no norte da Turquia. Inclusive, há várias excursões
que os cristãos fazem, e pessoas também que não são cristãs, mas que fazem para essa região da Turquia, Grécia, Turquia, porque certamente ali eles passam por esse território, por essa geografia encontrada nas Escrituras. Ele escreve então para essa turma dispersa pelo mundo, por causa da crescente perseguição contra a igreja. E eu quero então, esse é o primeiro ponto, lembrá-los que nem sempre as perseguições sofridas pela igreja eram fruto, ou foram frutos de editais, de ordens dos imperadores, ou de grandes mobilizações do Império Romano. Por vezes, reações violentas contra os cristãos emergiam da própria sociedade civil, emergiam da própria população, quando os seus interesses e práticas pagãs eram confrontadas pela igreja. Eram confrontadas pelos cristãos, pelos discípulos de Jesus, pela pregação fiel do Evangelho. E essa pregação fiel do Evangelho, irmãos, era evidenciada por um estilo de vida transformado. Era evidenciado, a mensagem era evidenciada por uma vida cheia do Espírito Santo, por uma vida alinhada com a palavra, por uma vida cheia da palavra de Deus, por uma vida em submissão à palavra de Deus. E nós sabemos que a mensagem do Evangelho, ela, primeiro que quem proclama uma mensagem precisa ser um exemplo de vida. Porque a mensagem ela recebe o maior crédito quando ela é acompanhada por um testemunho de vida autêntico. E certamente, irmãos, vou abrir meu coração para vocês aqui, falar num tom pessoal, certamente isso é uma coisa que eu acompanho na minha vida. Isso é um princípio que eu carrego na minha vida. A mensagem que eu proclamo, primeiramente, precisa ser vivenciada por mim. O meu testemunho de vida precisa ser autêntico de acordo com as Escrituras. Certamente eu não sou perfeito, sou um homem, ser humano como qualquer outro. Estou em busca, estou em caminho, no caminho da maturidade cristã, da perfeição cristã. E nós sabemos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, que essa perfeição, esse homem perfeito, ele se concretizará no dia que o Senhor Jesus voltar para nos buscar. Essa perfeição, ela se consumará na nossa vida o dia que nós estivermos na eternidade com o Senhor. Até lá é uma persistência, é uma perseverança, até lá é uma busca incessante por essa vida perfeita. Por essa vida submissa à palavra e alinhada em conformidade com a palavra de Deus. E certamente nesse caminho todos nós ainda temos muito a avançar, é ou não é? Certamente todos nós. Então essas perseguições ocorriam, elas partiam sim de editos do imperador, inclusive um dos imperadores mais cruéis na época do apóstolo Paulo, por exemplo, era o imperador Nero, que iluminou as ruas da cidade de Roma com tochas humanas, e essas tochas humanas eram os cristãos. Mas, consequentemente, essas perseguições partiam da população civil, porque havia essa prática da igreja de confrontar, por uma pregação fiel do Evangelho, práticas pecaminosas. E aqui, irmãos, aponta para nós duas responsabilidades. Primeiro, nós precisamos pregar a palavra de Deus.
Nós precisamos, a igreja precisa ser inteligente, ter na mente e no coração que nós não confrontamos as pessoas, nós não excluímos as pessoas, nós confrontamos os seus pecados, as suas atitudes, as suas ações contrárias ao que Deus instituiu, ao que Deus ordenou. Nós não atacamos as pessoas, elas podem nos atacar. Foi o que aconteceu na igreja aqui. Mas nós não atacamos pessoas, nós atacamos ideologias, nós atacamos práticas pecaminosas, pagãs. E essas práticas, elas são confrontadas com a pregação fiel do Evangelho. Nós certamente temos a responsabilidade também de testemunhar no mundo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, sem nos deixarmos se contaminar por esse mundo. E essa realidade, quando eu penso nisso, eu penso que num contexto atual, nós também aprendemos que a igreja, ela possui uma natureza, um caráter diferente. A igreja, ela possui uma identidade peculiar, ou seja, a igreja possui um caráter e uma identidade atrelada a esse caráter completamente diferente do mundo à sua volta. E isso certamente para nós, irmãos, é um grande ensino. E também desperta na igreja uma grande alerta nos dias atuais. Há muita incoerência, muita confusão no meio do povo de Deus. Nós vemos muitas práticas mundanas se infiltrando, se instalando dentro das comunidades cristãs. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós aprendemos que a natureza da igreja, a sua identidade, ela é diferente. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo alcançado pelo Evangelho. E nos evangelhos, por falar em evangelho, nos evangelhos, nós encontramos uma afirmação de Jesus. Eu quero ler esse texto com vocês. Passa o próximo slide, por favor. Tem algumas ênfases da mensagem. Mateus capítulo 5, lá no Sermão do Monte. Versos 13 ao 16. Isso. Mateus 5, início do Sermão do Monte, que nós sabemos é o suprassumo, é a essência do ensino moral, ético do Senhor Jesus para nós. E nós não podemos, irmãos, ler, nós não podemos entender a profundidade do que Jesus escreve, do que Jesus fala aqui, e Mateus escreve, registra, sem olharmos para todo o ensino que Jesus constrói no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Nós só podemos entender a profundidade do que Jesus ensina para a multidão que o cerca, para os discípulos que estão em volta dele, à luz do contexto, à luz de tudo o que ele transmitiu, o que ele construiu de ensino no Sermão do Monte. E quando chega no verso 13, olha lá, vocês são sal da terra. É um texto muito conhecido, um texto que inclusive nós decoramos. Mas ainda muitas vezes carece de um discernimento, de um entendimento mais profundo, a partir de tudo que Jesus ensinou sobre amar os inimigos, sobre praticar a justiça, enfim, tantas outras coisas. Vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia
e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém. Duas metáforas importantes. Jesus usa aqui a metáfora do sal e da luz. Metáforas essenciais, mas ao mesmo tempo de um simples entendimento para uma realidade extremamente profunda. Deus, irmãos, jamais, tudo que Ele faz com um propósito. E quando Deus nos escolhe, quando Deus nos chama, certamente quando Ele nos enche com o seu Espírito, não é primeiro para que a gente viva a fé cristã isolada. Porque a fé cristã é uma fé comunitária. A nossa própria profissão, confissão de fé na Trindade mostra isso. A Trindade é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito. E a fé cristã é uma fé que não pode ser vivenciada nos seus princípios, nas suas doutrinas, de maneira isolada. E certamente quando Deus nos chama, Ele nos enche com o seu Espírito, é para que a gente faça diferença nesse mundo. Amém? E olha, quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, não só o sistema que nos cerca, que nós estamos envolvidos, não só tratando-se do cosmos em si, mas do mundo nas suas particularidades. Especialmente olhando para o mundo em relação às pessoas, nós vemos, irmãos, como o mundo está perdido. Não é? Como o mundo, as pessoas que estão nesse cosmos, nesse mundo criado por Deus, carecem da graça de Deus. Como as pessoas estão apavoradas, desesperadas, sem Deus e sem esperança nesse mundo. E Deus então te chama. Deus então me chama e nos chama. Deus então forma para si uma comunidade de fé. Uma comunidade, eu vou falar daqui a pouco, cujo caráter e a identidade é diferenciado. E quando Deus nos chama, irmãos, e nos enche com o seu Espírito, não é para que a gente viva escondido. E muito menos para que a gente esconda a nossa fé. Mas para que a gente compartilhe a nossa fé com aqueles que carecem, com aqueles que estão longe de Deus, com aqueles que estão perdidos sem esperança nesse mundo. E olha que são as mais diversas facetas de sofrimento que nós vemos as pessoas passarem nesse mundo. John Wesley, passa um slide, por favor, depois nós vamos voltar aqui. Mais um. Olha o que ele escreveu. É da nossa própria natureza. Olha lá. Temperar tudo que está à nossa volta. É da natureza de nossa fé espalhá-la em tudo que nós tocamos. Essa é a natureza da nossa fé, irmãos. Uma fé que na sua essência se vive em comunidade e que na sua essência compartilha com os perdidos. Essa é a nossa fé. E ele escreve ainda nesse livro que a santidade dos filhos de Deus chama a atenção, atrai a atenção de todos os olhares. Ah, irmãos, se nós vivêssemos de fato o que a palavra de Deus nos ensina. Se de fato nós como cristãos na atualidade espalhássemos a nossa fé como ela precisa ser espalhada. Ah, se de fato nós
contagiamos tudo que nós tocamos. Ah, se nós contagiássemos tudo o que está à nossa volta, certamente, certamente esse mundo estaria melhor. Esse mundo estaria melhor. É a igreja que dá sabor ao mundo, expressando o caráter de Cristo, nunca o contrário. Essa é a posição da igreja, irmãos. Isso faz parte da nossa natureza. É a igreja que ilumina o mundo através das suas boas obras, e assim Deus é glorificado pelos homens. E fico pensando, quando eu leio esse texto, no testemunho da igreja. Eu fico pensando se de fato nós, irmãos, glorificamos a Deus através das nossas ações. E é interessante porque quando Jesus trabalha a metáfora da luz, olha lá, versículo 14. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Como é que esconde essa fé? E ele segue. Também ninguém acende uma candeia para colocar debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado para que ilumine todos na casa. A nossa fé, irmãos, não pode ser escondida. Aquilo que Deus nos chamou para fazer, a mensagem que nós temos a responsabilidade de transmitir, principalmente através das nossas ações práticas, elas precisam ser vistas pelos homens. Porque assim Deus é glorificado. Amém? E aí tá, volta um slide, Gui, 1 ou 2, por favor. Aí eu deixei algumas... Mais um. Isso, eu deixei 2 ênfases principais que nós vamos trabalhar aqui no desenvolvimento da mensagem. A primeira é a obra santificadora do Espírito Santo e a segunda é Cristo, o nosso modelo de santidade e de obediência também. Mas voltando a falar da natureza especial da igreja, tem um texto, irmãos, fantástico nas Escrituras. Eu gostaria de ler com vocês. Abre Efésios capítulo 2. Por favor, Efésios 2, 4 e 5. Nessa carta, quem define a natureza da igreja é o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios. E olha como ele define essa natureza da igreja como uma nova vida com Cristo. Presta atenção aí no texto, Efésios 2, 4 e 5. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Nós temos vida com Cristo. E essa vida com Cristo deixa para trás, irmãos, a velha vida.
velha vida acostumada a satisfazer as vontades da carne, a satisfazer a vontade da nossa natureza pecaminosa. No versículo 1 ao 3, Paulo vai falar isso. Dá uma olhadinha, ainda no capítulo 2, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Olha só, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do ar, do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Deus nos gerou em Cristo. Essa palavra ela é muito expressiva, gerar. Deus nos gerou em Cristo. Olha lá o verso 10 de Efésios 2 ainda, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus nos gerou em Cristo. Isso confere à igreja uma identidade especial. E nos convoca, irmãos, a vivermos à altura, ao nível dessa identidade. Ser gerado significa que nós adquirimos qualidades, virtudes daquele que nos gerou. Ser gerado significa, numa linguagem biológica, significa que nós recebemos o DNA de Cristo. E isso confere a nós uma nova identidade. Uma identidade especial, virtudes diferenciadas. E a igreja deve expressar com clareza o caráter de Cristo nesse mundo. Sabe, irmãos, que uma das grandes deficiências da igreja na atualidade é exatamente esse ponto. Expressar com clareza o caráter de Cristo nesse mundo. É como se nós fôssemos um raio-x, uma fotografia do nosso Pai. E as pessoas olhassem para nós, ou ao olharem para nós, elas enxergam Cristo. Isso é uma das grandes carências da igreja, irmãos. Nós crescemos em número, nós explodimos. Há uma estatística, inclusive, que até 2030, a igreja cristã evangélica no Brasil, ela vai aumentar as suas proporções em números. Inclusive, eu sei que isso são estatísticas, mas essas estatísticas apontam que vai deixar para trás o catolicismo. E eu vou ser sincero, irmãos, num compartilhar muito pessoal, o que eu gostaria realmente de ver, sim, é um crescimento, mas mais do que isso, é a igreja expressando o caráter de Cristo nesse mundo. E aí então a gente vai para o primeiro ponto que eu quero destacar e trabalhar com vocês. A santificação é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo santifica os eleitos de Deus. E qual é o propósito dessa santidade, dessa santificação? Olha lá, nos conduzir à obediência a Cristo. E aqui está outro ponto, irmãos. Eu estou passando rápido para tentar aproveitar o tempo, mas aqui está
um ponto essencial da fé cristã, a obediência, a santificação operada pelo Espírito Santo em nós ao longo da nossa jornada, que nos conduz a uma vida de obediência a Cristo. E a obediência é a maior marca dos discípulos de Jesus. A obediência autentica um discipulado radical. E essa obra nos conduz a essa obediência. Lá no versículo 2, agora volta para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Eu fiquei pensando, enquanto olhava, meditava no texto, e nesse ponto da santificação que nos conduz à obediência, eu fiquei pensando que a vida dos eleitos, como Pedro menciona, os eleitos de Deus, e nessa vida se enquadra eu e você, ela pode ser descrita, ela pode ser observada em dois períodos, antes e a partir de Cristo. Inclusive, essa era a realidade dos leitores da carta. Uma igreja dispersa, formada por judeus e por gentios. E o que isso significa, irmãos, para nós hoje? Significa que antes de Cristo, todos nós trazemos uma bagagem cheia de costumes e de práticas pecaminosas. É ou não é? Uma bagagem mundana, conhecida e aprovada pelo mundo, mas desaprovada por Deus. E Pedro, olha lá o versículo 14, capítulo 1, verso 14, verso 18, dá uma olhada. Ele descreve isso, essa vida antes de Cristo, esses costumes, essas práticas pecaminosas, ele descreve como maus desejos. Maus desejos de outrora, maneira vazia de viver. Resultado de duas coisas. Primeiro, a ignorância espiritual. Está acompanhando aí? E a segunda, um estilo de vida pagão transmitido por seus antepassados. E a santidade, operada pelo Espírito, ela nos coloca, irmãos, no caminho da obediência. E essa obediência precisa ser uma marca presente e permanente. Essa santidade, desculpe, precisa ser uma marca presente e permanente em tudo que nós fazemos. Verso 14 ao 16, olha lá. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O segundo ponto, Cristo é o nosso modelo de santidade. Amém? É sempre nele que nós devemos nos espelhar. É sempre os seus passos que nós precisamos seguir. É sempre nele que nós devemos manter o nosso foco, o nosso olhar. E a santidade, irmãos, quero trabalhar alguns pontos algumas questões aqui. Primeiro, a santidade não é uma opção daqueles que seguem a Cristo, é uma ordem do próprio Deus.
Nós não podemos, irmãos, ao seguir a Cristo, abrir mão da santidade. Não é possível isso. A santidade nos conduz à obediência. No Antigo Testamento, Levítico capítulo 11, verso 44 e 45, vamos ler esse texto? Abre lá, Levítico 11, 44 e 45, nós encontramos essa ordem de Deus para o povo de Israel. Olha lá. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Lendo o contexto, a gente compreende melhor. Eu sou a proibição de se contaminar com animais impuros. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Algumas coisas que nós podemos pensar aqui e visualizar no Antigo Testamento. A primeira, irmãos, é que Deus liberta os israelitas. Nós conhecemos a história, não dá para entrar nos detalhes por causa do tempo, para que a mensagem também não fique muito longa, mas Deus liberta os israelitas e Deus para desenvolver com essa nação uma relação de aliança. E essa relação de aliança foi estabelecida a partir da sua lei. E dentro dessa lei havia várias ordens, várias prescrições, vários mandamentos. E dentre eles, esse que nós lemos e que nós visualizamos com muita clareza. Deus chamando um povo para si, Deus libertando e formando um povo a partir da sua lei e dizendo para eles: sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. E nós sabemos o desenrolar da história. Deus conduz o seu povo à terra de Canaã. E quando o povo chega em Canaã, já havia instalado ali pelo menos 7 povos distintos, povos pagãos. E aí então nós começamos a entender a importância da lei, que além de preservar o povo, os ensinou a viver em conformidade com o que Deus havia estabelecido. Isso é uma grande lição para nós, irmãos. Trazendo para nós a realidade, o que isso significa, pastor? Significa, irmãos, que nós somos um povo chamado para viver em conformidade com a palavra de Deus. E quando nós não vivemos isso, ou quando nós vivemos num nível de mediocridade ou de superficialidade, certamente nós estamos aquém do nível, da realidade que Deus nos chamou. Isso no Antigo e no Novo Testamento. Olha o que o autor aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, nos escreveu. Hebreus capítulo 4, verso 14 e 15. Se você puder, abra esse texto, deixa ele aberto com você. Olha a realidade que o autor de Hebreus traz para nós. E eu já estou fazendo uma transição para a conclusão. Ele nos encoraja, como encorajou os leitores daquele tempo, continua nos encorajando hoje.
Ele aborda a realidade de Jesus como nosso grande sumo sacerdote. Olha lá, que antes de adentrar os céus e durante a sua permanência na terra como Verbo encarnado, ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Olha só que texto, irmãos. Hebreus 4, 14 e 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, certamente nesse momento ele está trazendo a realidade, a encarnação de Cristo. Ele está trazendo a realidade, Cristo habitando entre nós na figura humana. Ou seja, alguém que passou por aquilo que nós passamos, por aquilo que aqueles irmãos estavam passando e por aquilo que nós passamos hoje. Com certeza, ele se identificou com as nossas fraquezas. Ele habitou em carne e osso, o Verbo encarnado. Jesus passou pelas fraquezas que nós passamos. Jesus passou e enfrentou as tentações que nós enfrentamos. Pastor, mas por que ele é o nosso modelo de santidade? Porque em tudo, e aí ele fecha. Mas sim alguém como nós, que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Cristo é o nosso modelo de santidade. E talvez, irmãos, você está aí me ouvindo e pensando, é possível, pastor, viver esse nível de santidade? Eu respondo para você, é possível, irmão, é possível, irmã. Primeiro, que o Espírito Santo está em você. Primeiro, o Espírito Santo que está em você realiza dia a dia essa obra de santificação. E segundo, nós temos um referencial. Nós temos um modelo, irmãos. Quando você estiver passando por tentação, olha para Cristo, olha para a cruz. Lembre-se da obediência de Jesus, que foi até a morte de cruz. Lembre-se do seu exemplo de santidade. Em tudo foi tentado, porém sem pecado. Nós temos um modelo. E a nosso modelo de santidade não são os homens, irmãos. Nunca foi. Porque os homens são falhos. Nós somos fracos. A Bíblia ensina que a nossa natureza pecaminosa, ela se inclina constantemente para o pecado. Pastor, como então é possível viver esse nível de santidade? Primeiro, o Espírito Santo está agindo em nós. Segundo, o nosso modelo de referência, o nosso padrão, o nosso modelo de santidade supremo é Jesus. E concluindo, irmãos, fechando, dá mais um enter, por favor. Mais um. Ou volta, desculpa. Isso, olha o que o John Wesley disse, a conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Quer saber se você está caminhando em santidade?
Faça uma avaliação de si mesmo, o mundo, as coisas desse mundo. Certamente, irmãos, Deus, Ele não vai nos tirar do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos no mundo e as nossas ações para o mundo devem glorificar a Deus. Em João capítulo 17, na sua oração, em momentos antes da sua prisão e da sua condenação na cruz, Jesus ora por si mesmo, ora pelos discípulos. Lembra desse momento? Um momento significativo. Ora por si mesmo, ora pelos discípulos que estavam com ele. E ora por aqueles que ainda iriam se converter. Certamente nessa oração ele incluiu eu e você. Ele diz: Pai, eu rogo por aqueles que o Senhor me deste. E rogo não para que os tire do mundo, mas para que os livre do maligno. Nós somos chamados, irmãos, para compartilhar a nossa fé para o mundo. Só que as coisas desse mundo, as paixões desse mundo, tudo que esse mundo valoriza não pode ocupar espaço na nossa vida. E quando nós olhamos para a nossa vida e percebemos que as coisas do mundo não nos dominam, isso aponta um sinal importante. Nós estamos no caminho da santificação. Só que não se esqueça, a santificação ela é um processo. Que o Espírito Santo trabalha na sua e na minha vida até o retorno de Cristo. Amém? E eu quero encerrar, irmãos, destacando, eu não podia deixar de fazer isso. Olha lá 1 Pedro capítulo 1, versos 18 a 23. Agora sim, pode passar o próximo. Isso, obrigado, Gui. Eu não poderia deixar de destacar o preço da nossa redenção. 18 ao 23. Nós vamos ler esse texto. Essa realidade, irmãos, preste atenção, eu estou encerrando. Olha para a pessoa que está do seu lado, ajuda ele no cochilar. Chama ele, fala: oi, irmão, chama ele. Isso, você que está em casa vai acompanhar, não cochila não, hein? Fala assim para a pessoa que está do seu lado: aguenta aí, o pastor está terminando. Isso. Aguenta aí. Essa realidade, irmãos, precisa ser encarada por nós com muita seriedade, com muita responsabilidade, além de gerar em nós um profundo sentimento de gratidão. Daqui a pouco nós vamos tomar a ceia do Senhor. E ao tomar a ceia, nós estamos relembrando exatamente isso, o preço que Deus pagou pela minha e pela sua redenção. Foi preço de sangue. Foi um preço altíssimo. E nós precisamos, irmãos, encarar essa realidade, abraçá-la com toda a nossa força. E não largar essa realidade por nada na nossa caminhada cristã. Deus pagou, agora olha de novo para ela e fala assim: Deus pagou um alto preço por sua vida. Essa realidade, irmãos, além de ser um forte argumento trabalhado por Pedro, olha o que eu vou falar, esse argumento aqui deve ter injetado um encorajamento forte nos irmãos, hein? Numa igreja perseguida, num contexto de dispersão, perseguição. E às vezes a gente olha, passa um olhar rápido pensando na perseguição, na dispersão.
da igreja, a gente, irmãos, deixa de se atentar nas particularidades de uma perseguição que estoura, que é desencadeada contra a igreja. Imagina você deixar sua casa, imagina você deixar seus pertences, imagina você deixar seu emprego, imagina você deixar sua rotina, imagina você deixar sua cidade, imagine você deixar sua pátria e se dispersar para lugares em várias partes do mundo, sem ter uma residência fixa, sem ter um emprego para manter a sua vida. Imagina no grau de dificuldade disso. Mas nesse momento, Pedro traz esse argumento fortíssimo. Ele traz à tona a realidade, o preço da nossa redenção. Olha lá, verso 18 até o verso 23. Pois vocês sabem, vamos ler junto esse texto? Vamos lá, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora, e ele segue o texto, que vocês purificaram sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, olha a palavra. Regenerar é fazer de novo. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Aleluia. Amém. Esse foi o preço pago com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, cordeiro que foi escolhido antes da criação do mundo. Esse cordeiro foi ressuscitado por Deus dentre os mortos. Por meio dele, cremos em Deus. Esse cordeiro é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Esse cordeiro é a única razão da nossa fé e esperança. Esse cordeiro morreu e ressuscitou para que nós vivamos uma vida nova. Romanos 6, 4. Amém, irmãos? Você está sendo santificado pelo Espírito Santo para a obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Não se esqueça disso. Talvez você está aí pensando, pastor, o que eu faço diante disso? Diante de realidades tão profundas, se submeta à palavra de Deus. Se submeta ao Espírito Santo. Ele está santificando a nossa vida para obedecermos a Deus, não em algumas áreas, não para sermos seletivos no discipulado. Essa área aqui me convém, eu vou obedecer, essa aqui eu não vou não. Essa aqui ninguém obedece, eu também não vou. Não para sermos seletivos, mas para em tudo obedecermos o nosso Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos, eu convido a equipe do louvor a me dar uma assistência aqui nesse momento, por favor. Nós estaremos, irmãos, participando da ceia do Senhor. Nós vamos entoar o hino.
Vencear. Mas antes de participar da mesa do Senhor, eu gostaria que você refletisse por alguns minutos na palavra que Deus comunicou ao seu coração nessa noite. Eu gostaria que você certamente, irmãos, tem muita coisa para trabalharmos nesse ponto da santificação, muita. Eu aqui tentei destacar alguns pontos mais significativos do texto, mas certamente muita coisa, como por exemplo, a santidade, ela não tem nada a ver com legalismo. Nós precisamos pensar nisso, como temos encarado a santidade e a santificação na nossa vida. A obediência também não tem a ver com legalismo, mas tem a ver com compromisso de aliança que nós firmamos com Deus um dia. Tem a ver com santidade em tudo que nós fazemos, em tudo que nós pensamos, em tudo que nós falamos. O que quer que seja que envolva a nossa existência, passa pelo crivo da santidade, passa pela obra de santificação do Espírito Santo em nós, que nos conduz à obediência. Essa obediência, irmãos, ela precisa ser permanente na nossa vida, ela precisa afetar todas as áreas da nossa vida. Essa obediência precisa ser uma marca, precisa ser uma vida, ações coerentes, ações em conformidade com a palavra de Deus. Por um momento, olhe para a sua vida. Essa semana, se for possível, visite novamente esse texto bíblico. Faça uma avaliação, uma autoavaliação sincera da sua vida cristã. Qual o seu nível de santidade? Qual o seu nível de obediência? Quem é o modelo da sua santidade? E como temos caminhado em relação a isso? Senhor, muito obrigado. Te louvamos nessa hora, por sua presença viva aqui, por sua palavra bendita, imutável e eterna que foi proclamada aos nossos corações. Estamos sendo santificados para a obediência a Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, para que essa santificação conduza a minha obediência a Cristo em tudo na minha vida. Eu oro para que essa santificação, que é uma obra do Teu Espírito, certamente nós cooperamos nessa obra, certamente, mas é uma obra exclusiva do Teu Espírito Santo em nós. É uma obra que todos nós precisamos. Eu oro para que essa santificação que conduz à obediência a Jesus Cristo seja uma realidade na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui, e na vida do seu povo, Pai, espalhado por todo esse mundo afora. Eu oro, Senhor, para que a sua igreja
cresça sim em números, mas que esse crescimento seja um crescimento salutar, um crescimento saudável, um crescimento em conformidade com as Escrituras Sagradas. E que esse, ó Deus, eu oro para que a sua igreja manifeste em ações o caráter de Cristo nesse mundo. E o Senhor seja glorificado. Eu oro, meu Deus, eu oro para que essa seja a realidade do seu povo. Eu oro para que a sua igreja não fique escondida, mas compartilhe a sua fé. Eu oro, Senhor, que essa seja uma realidade do seu povo. E que o crescimento da sua igreja não seja um crescimento superficial, que carece de santidade, de obediência. Pelo contrário, é um crescimento marcado, autenticado, Senhor, pela santificação e pela obediência a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Eu oro por isso. Amém e amém. Amém. Irmãos, nós temos